Por que muitos dos que foram chamados por Deus acabam se afastando da igreja? Essa é uma questão que inquieta diversas pessoas, especialmente aquelas que carregam dentro de si uma sensação de inquietude, um impulso em direção a algo maior do que aquilo que encontram nas estruturas físicas de um templo ou nas falas de um líder religioso. Já sentiu como se houvesse algo na configuração da igreja atual que não se encaixa? Como se, apesar de estar presente, algo essencial ainda estivesse ausente. Aquela centelha genuína que deveria direcionar nossa caminhada espiritual. Essa é uma indagação recorrente entre os escolhidos, e é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Durante a nossa conversa, vamos aprofundar as razões por trás desse incômodo, compreender como isso se relaciona com a essência dos escolhidos e o que isso revela sobre o seu processo espiritual. Iremos falar sobre a mudança de direção que muitas igrejas adotaram ao longo do tempo, substituindo valores fundamentais como a fé e a entrega sincera a Deus, por um foco excessivo em bens materiais e em aparências. Também vamos refletir sobre o que as Escrituras nos ensinam a respeito desse embate entre o mundo espiritual e as distrações materiais, e como aqueles que foram separados por Deus podem buscar uma ligação direta com o Criador, sem depender de mediadores ou de estruturas que já não correspondem mais ao que sua alma anseia. Enquanto avançamos nessa reflexão, quero te convidar a participar nos comentários. Compartilhe suas impressões. Conte como tem sido a sua caminhada. Você já se sentiu deslocado em algum ambiente religioso ou teve dúvidas se estava mesmo no lugar certo? E se você acreditar que esse conteúdo pode ser útil a alguém que esteja passando por algo parecido, envie para essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Agora vamos mergulhar juntos nesse tema tão relevante. Muitas pessoas, especialmente aquelas que sentem um apelo mais profundo por uma espiritualidade verdadeira, têm vivenciado um sentimento de estranheza dentro das igrejas. É como se algo não fizesse mais sentido, como se aquele espaço, que deveria acolher e fortalecer a alma, tivesse se tornado, de alguma forma, um ambiente estranho. Esse tipo de sensação não é sinal de incredulidade, muito menos ausência de fé. Pelo contrário, pode indicar que você está avançando espiritualmente e se tornando mais sensível ao que acontece ao seu redor. Os escolhidos têm uma percepção diferenciada, uma sensibilidade para perceber o que está fora do eixo em relação aos princípios divinos. E, infelizmente, em muitos contextos, essa falta de sintonia se revela nas práticas adotadas por instituições religiosas atuais. A proposta inicial da igreja era ser simples, um local de comunhão sincera, onde as pessoas buscassem juntas uma experiência real com Deus, com humildade e verdade. No entanto, para muitos essa essência parece ter se perdido. Há uma preocupação exagerada com a aparência, com normas que muitas vezes pouco ou nada têm a ver com o ensinamento do amor divino, e principalmente com a busca por bens materiais. Você já percebeu como certas igrejas transformaram a fé quase em uma vitrine de consumo? Como se a força da sua espiritualidade fosse medida por quanto você contribui financeiramente ou pelos sacrifícios monetários que você está disposto a fazer. Isso não quer dizer que ajudar a igreja ou apoiar a comunidade seja errado. Pelo contrário, o ato de doar é uma virtude. O problema surge quando essa generosidade é cobrada de forma desproporcional ou usada como instrumento para alimentar ostentações e vaidades. Quando isso acontece, algo está visivelmente desalinhado, e os escolhidos sentem isso imediatamente. É compreensível que esse tipo de abordagem cause desconforto,
uma sensação de que os valores estão completamente invertidos. O lugar que deveria servir de sustento espiritual se transforma em um espaço opressor, onde há mais cobrança do que acolhimento. Essa realidade leva muitos a refletirem: será que é nesse ambiente que realmente encontrarei Deus? Será que é aqui que minha alma será alimentada? Essas perguntas não são sinal de fraqueza na fé, mas de maturidade espiritual. É a sua voz interior, conduzida por Deus, mostrando que talvez seja o momento de buscar um caminho mais alinhado com a verdade do seu coração. Essa jornada pode parecer solitária no começo. Muitos sentem receio de assumir que já não encontram sentido na vivência dentro da igreja, por medo do julgamento ou de se sentirem sem direção. Mas saiba, esse desconforto não é o fim. Pelo contrário, é o início de uma nova etapa no seu desenvolvimento espiritual. Um dos maiores desafios que levam os escolhidos a se distanciarem das igrejas é o contraste entre a espiritualidade genuína e o materialismo, que infelizmente se infiltrou em diversas organizações religiosas. Esse é um tema sensível, mas essencial para compreendermos os motivos desse afastamento. A espiritualidade, por natureza, é algo íntimo e profundo, que liga diretamente o coração humano ao Criador, sem interferências, sem interesses egoístas. Mas o que acontece quando essa ligação é enfraquecida por práticas que priorizam o exterior e os ganhos terrenos em detrimento da conexão com o divino? As Escrituras nos alertam com clareza sobre esse dilema. Em Mateus 6:24 está registrado: ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse versículo é forte e claro, nos lembrando que não é possível seguir o caminho do Espírito enquanto se está obcecado por conquistas materiais. Contudo, ao observarmos algumas igrejas atualmente, é difícil não notar o peso que o dinheiro passou a ter em seu funcionamento. Templos luxuosos, líderes religiosos ostentando fortuna, campanhas constantes de arrecadação. Tudo isso poderia ter um propósito nobre se fosse voltado ao bem coletivo, ao socorro dos necessitados, à expansão do bem. Porém, em muitos casos, o foco parece ser outro: status, influência e luxo. Esse tipo de ambiente provoca desconforto nos escolhidos. Eles não conseguem ignorar o contraste gritante entre os ensinamentos de humildade, amor e serviço vividos por Jesus e o comportamento institucionalizado que se vê em diversas congregações. Isso gera uma ruptura interior, uma incongruência que distancia os corações mais sensíveis à luz de Deus. E é justamente aqui que reside o ponto central. Para os escolhidos, a fé jamais será sobre aparência ou bens. Ela é e sempre será sobre verdade. A verdadeira fé se fundamenta na entrega, na sinceridade e no anseio por uma ligação autêntica com o Criador. Quando essa verdade é substituída por práticas que manipulam o medo, a culpa ou a ambição, é compreensível que o escolhido se sinta deslocado, como se aquele ambiente já não fosse mais abrigo para sua alma. Esse tipo de conflito é profundo porque atinge os princípios mais íntimos do ser. É como se o coração gritasse em silêncio: isto não está certo, não foi para isso que fui chamado. Essa voz que ecoa dentro de você é a sua intuição espiritual, revelando que a fé genuína é simples, limpa e não depende de estruturas externas. Mas não pense que esse afastamento representa um rompimento com Deus. Na verdade, é justamente nesse ponto que muitos escolhidos começam a trilhar o caminho de uma conexão mais intensa, desprovida de interferências e interesses humanos. É sobre essa busca, esse anseio por um relacionamento direto com o Eterno, que vamos refletir agora. Pois se há algo que os escolhidos não perdem, mesmo quando se afastam de templos, é a fé. Essa chama viva que arde dentro do peito, mesmo em meio a tempestades, é o que os sustenta na caminhada espiritual. Então, se você já enfrentou essa tensão entre o que a igreja ensina e aquilo que sua alma reconhece como verdadeiro, saiba que você não está isolado. Essa busca por algo mais autêntico é, na verdade, um sinal claro de que sua consciência espiritual está despertando. Quando um escolhido começa a perceber que o ambiente da igreja
já não nutre mais sua essência, é comum que surja uma dúvida. E agora? Como vou me aproximar de Deus? Esse questionamento pode parecer solitário, mas é, na verdade, um convite poderoso à transformação interior. A relação com Deus nunca foi algo que precisasse de intermediários. Desde o princípio, o Criador nos concedeu instrumentos para falar com Ele diretamente. A oração, o recolhimento, a escuta interior. Mas com o tempo, essas práticas tão puras foram obscurecidas por tradições e sistemas que acabaram por se colocar entre a alma e a divindade. Aqueles que têm o chamado espiritual mais aflorado percebem que Deus não está limitado a templos ou ritos. Ele se manifesta em tudo, na brisa que toca o rosto, no romper da aurora, no brilho silencioso das estrelas. Essa consciência transforma tudo. Ela nos mostra que não é preciso estar em lugares consagrados para sentir a presença do sagrado. E é nesse ponto que práticas como a oração e a meditação ganham uma dimensão ainda mais profunda. Elas deixam de ser simples disciplinas e passam a ser pontes vivas para o sagrado. Você já experimentou o silêncio com o coração aberto? Já se permitiu ouvir o que sua alma tenta dizer? Essa é a essência da comunhão direta com Deus. Um encontro sem filtros, sem julgamentos, apenas você e Ele. Mas essa jornada também vem com seus desafios. Ela exige coragem para olhar para dentro. Quando nos afastamos das referências externas que nos guiavam, somos levados a confrontar nossos próprios medos, questionamentos e fragilidades. Isso pode ser incômodo no início, mas ao mesmo tempo, profundamente libertador. Aos poucos você passa a perceber que a presença divina não depende de rituais ou fórmulas. Ela está presente em cada instante, em cada respiração. Você a sente quando caminha entre as árvores, quando estende a mão para alguém sem esperar nada em troca, quando agradece, mesmo pelas pequenas coisas. Nessas ocasiões, o contato com Deus se torna palpável. Para os escolhidos, essa descoberta muda tudo. É como se um véu caísse, revelando uma nova forma de experimentar a fé. Mais leve, mais honesta, mais viva. A oração deixa de ser uma repetição vazia e se transforma num diálogo sincero. A meditação não é apenas uma técnica, mas um refúgio, um lugar onde o caos exterior não consegue penetrar. E é importante lembrar, você não está trilhando esse caminho sozinho. Muitos escolhidos estão passando por esse mesmo despertar. Estão abrindo mão de velhas estruturas em busca de algo que ressoe com a verdade do Espírito. Juntos, formam um movimento silencioso, mas cheio de força. Uma corrente de almas despertas redescobrindo a essência da fé. Para quem foi separado por Deus, a oração e a meditação não são meros rituais. São canais vivos de revelação, de fortalecimento, de intimidade com o Criador. A oração, em sua forma mais pura, é um bate-papo direto com Deus. Não precisa de palavras difíceis nem de discursos ensaiados. É apenas você abrindo o coração, compartilhando alegrias, medos, planos. E o mais bonito é que nesse processo você não apenas fala, você aprende a escutar. Quantas vezes após orar, você já se recolheu em silêncio, aguardando que a resposta viesse no tempo certo? Porque é assim que Deus se comunica. Ele não impõe, ele sussurra. E são nesses sussurros que os escolhidos reconhecem sua presença mais intensamente. Já a meditação é como afinar os sentidos da alma. Num mundo cheio de ruídos, ela nos convida a fazer pausa, respirar e reconectar com o que realmente importa. Para os escolhidos, essa prática se torna vital, porque ensina a silenciar as vozes do mundo e prestar atenção na única voz que realmente importa, a de Deus. Essas práticas, por mais simples que sejam, têm um poder de transformação extraordinário. Ao dedicar alguns minutos por dia à oração ou à meditação, você começa a notar mudanças dentro de si. É como se uma luz acendesse em lugares esquecidos da alma. E o mais impressionante é que, ao fortalecer sua relação com Deus, você também fortalece a si mesmo. É por isso que muitas pessoas com esse chamado espiritual parecem irradiar algo diferente. Não se trata de aparência ou estilo. É uma luz interior que emana paz, equilíbrio e firmeza. Frutos de alguém que caminha em sintonia com o divino.
Esses momentos de conexão também servem como escudo nos enfrentamentos do cotidiano. Quando sua fé está enraizada, a opinião alheia perde importância. Você entende que não precisa agradar a todos, nem se moldar a expectativas externas. Sua força vem de uma fonte muito mais elevada. Ainda assim, esse percurso não é sempre tranquilo. Haverá dias em que o silêncio parecerá um vazio, em que as palavras parecerão faltar. E está tudo bem. Isso também faz parte do processo. Deus não está em busca de perfeição, mas de sinceridade. Mesmo quando você não sabe o que dizer, mesmo quando a mente está dispersa, Ele está lá, ouvindo o que o coração não consegue expressar com palavras. Cultivar a oração e a meditação no dia a dia é como cuidar de uma planta. Pode levar um tempo até os primeiros frutos surgirem, mas com constância, essa ligação se aprofunda, se fortalece, e você começa a perceber mudanças reais em sua jornada. Quando um escolhido começa a nutrir essa conexão mais profunda com o Eterno, algo extraordinário acontece. Não se trata apenas de uma transformação espiritual, é um renascimento. Essa transformação que começa no íntimo do ser, logo passa a irradiar para fora, impactando tudo à sua volta. Essa conexão profunda com o espiritual gera uma clareza que modifica a forma como você enxerga a vida. Situações que antes pareciam intransponíveis começam a se dissolver diante de uma força interior que se revela maior do que qualquer dificuldade. Não se trata de evitar os desafios, mas de enfrentá-los com confiança, sabendo que há uma presença constante ao seu lado. Essa paz interior também se torna perceptível para quem está por perto. Os escolhidos carregam uma energia singular que, mesmo em silêncio, inspira e acolhe. Já notou como algumas pessoas têm uma presença tão marcante que basta estarem no ambiente para que tudo mude ao redor? Essa é a manifestação de alguém que vive em alinhamento com sua essência divina. Contudo, essa mudança vai além da transformação pessoal. Quando um escolhido se aprofunda na conexão com Deus, ele se torna um canal de luz no mundo. Suas ações, suas palavras e até seus pensamentos passam a emitir uma vibração mais elevada. E isso repercute diretamente no seu entorno. Imagine uma pedra lançada sobre as águas de um lago. As ondas geradas se expandem muito além do ponto de impacto. Da mesma forma, a energia de quem foi separado por Deus alcança família, amigos e até desconhecidos. Um sorriso, uma palavra encorajadora, um simples ato de bondade. Tudo isso pode parecer pequeno, mas tem o poder de tocar profundamente as almas ao redor. É importante compreender, no entanto, que essa jornada de transformação não é sinônimo de perfeição. Ser um escolhido não significa ser isento de falhas ou ter todas as respostas. Trata-se de caminhar com verdade, permitindo-se crescer, aprender e continuar compartilhando sua luz, mesmo em meio às imperfeições. Outro aspecto essencial dessa trajetória é o propósito maior por trás dela. A caminhada espiritual dos escolhidos não é apenas para benefício próprio. Existe uma missão que vai além de si mesmo: espalhar mais compaixão, amor e luz pelo mundo. Isso não quer dizer que você precisa realizar grandes feitos ou transformar o mundo todo. Muitas vezes, as mudanças mais significativas começam com gestos simples. Quando você vive de acordo com a sua verdade, sua vida se torna uma expressão viva de fé e esperança. E isso, naturalmente, inspira quem está à sua volta. Vivemos em um tempo carente de empatia e espiritualidade verdadeira. E justamente por isso, essa transformação que você vive é tão necessária. Mas quanto mais você cresce por dentro, mais percebe que nem todos estão preparados para acompanhar esse crescimento. Algumas pessoas resistem à sua luz. Pode ser por medo, por inveja ou por não compreenderem o que está acontecendo. Ainda assim, como alguém separado por Deus, você é chamado a continuar firme, lembrando que sua jornada tem uma origem maior e um propósito eterno. É por isso que nutrir sua conexão com Deus se torna indispensável. É essa relação que te dá coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Ao avançar espiritualmente, os escolhidos começam a notar que nem todos aceitarão ou compreenderão suas mudanças. E esse é um dos grandes desafios da caminhada. Lidar com críticas, resistência e até com o afastamento de pessoas que antes estavam ao seu lado.
Isso ocorre porque, à medida que sua luz se intensifica, ela revela as sombras daqueles ao redor. Pessoas presas a padrões de medo, apego material ou falta de propósito se sentem desconfortáveis diante de alguém que encontrou uma ligação mais elevada com Deus. Não porque você tenha feito algo de errado, mas porque sua mudança confronta o que ainda precisa ser transformado nelas. Nesse ponto, muitos escolhidos experimentam um sentimento de solidão. Amigos podem se distanciar, familiares questionam suas escolhas, e o ambiente onde antes você se sentia acolhido passa a parecer estranho. Essa dor é real, mas ela também confirma que você está na direção certa. Jesus, durante sua vida, passou por algo semelhante. Foi incompreendido, rejeitado e perseguido por aqueles que não conseguiam compreender a profundidade de sua missão. Da mesma maneira, os escolhidos enfrentam períodos em que precisam seguir contra a corrente, mesmo que isso signifique trilhar o caminho sozinhos por um tempo. O que você precisa ter em mente é que, mesmo nesses momentos, você nunca está só. Deus está contigo, guiando cada passo, sustentando sua fé e fortalecendo sua caminhada. E mais, há outros escolhidos ao redor do mundo, enfrentando desafios semelhantes. Mesmo sem se conhecerem, existe uma conexão invisível e poderosa entre vocês. Lidar com julgamentos e resistências exige 3 virtudes essenciais: paciência, compaixão e coragem. A paciência é necessária para compreender que nem todos estão no mesmo nível de consciência espiritual. Alguns precisarão de tempo para entender sua transformação. A compaixão entra quando, mesmo sendo criticado ou incompreendido, você escolhe responder com gentileza. Muitas vezes, essas reações duras vêm do medo ou da ignorância. Ao reagir com amor, você planta sementes de luz nos corações ainda fechados. Ser um escolhido é caminhar por fé. É confiar que cada situação tem um propósito maior desenhado por Deus. Mesmo nos momentos em que tudo parece confuso, mesmo quando ninguém compreende o que se passa dentro de você, mantenha-se firme. Sua missão é valiosa demais para ser abandonada por causa de opiniões alheias. Esses desafios também são mestres. Eles ensinam você a se firmar ainda mais na sua fé, a depender menos da validação externa e a seguir mais profundamente a direção do Espírito. Isso não significa endurecer o coração, mas aprender a dar prioridade ao que realmente importa: sua conexão com Deus e a verdade que habita em você. À medida que os escolhidos enfrentam situações como incompreensões, críticas e rejeições, começam a enxergar uma verdade profunda. Cada obstáculo é parte de um plano maior. Nada é por acaso. Deus permite essas experiências como parte de um processo de preparação. A jornada dos escolhidos é construída com propósito. Não está solta no tempo. Desde o início, você foi designado para algo grandioso, algo que vai além da realidade visível e toca dimensões espirituais profundas. Para que esse chamado se cumpra, é necessário passar por um processo de purificação e fortalecimento. É como esculpir um diamante. Cada momento de dificuldade revela um pouco mais do brilho que já existe dentro de você. E qual é esse propósito? Ele pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa, mas geralmente está ligado ao serviço, à inspiração e ao apoio de outras vidas. Os escolhidos não vieram ao mundo apenas por si mesmos. Eles carregam uma missão coletiva. Você talvez já tenha percebido isso. Pode ser que desconhecidos venham até você em busca de conselhos, ajuda ou consolo, mesmo sem saber por quê. Eles sentem sua energia, sentem sua sabedoria, sentem sua luz e se aproximam por isso. Muitas vezes, os escolhidos atuam como faróis em meio à escuridão, guiando aqueles que perderam o rumo. Mas para cumprir essa missão, é necessário estar em sintonia com sua essência e com o Criador. É nesse ponto que todas as provações se revelam como mestres ocultos. Cada desafio superado, cada dor enfrentada, cada dúvida transpassada, te molda, te fortalece, te desperta. E mais, suas ações, suas palavras e até seus pensamentos carregam um impacto que vai além da matéria. Você gera ondas, vibrações, que tocam vidas mesmo sem perceber. Uma vida conectada a Deus é como uma fonte, onde ela flui, transforma.
onde ela toca, ilumina. Essa energia que você carrega começa a se espalhar e impactar vidas de formas inesperadas. Às vezes, uma atitude simples de gentileza ou uma palavra de encorajamento pode alterar completamente o rumo da vida de alguém, e você talvez nunca descubra o quanto aquilo significou. No entanto, é fundamental lembrar que cumprir sua missão não é sinônimo de uma vida sem obstáculos. Pelo contrário, os escolhidos frequentemente enfrentam provações maiores justamente por estarem destinados a algo grandioso. Mas com cada obstáculo também vem o amparo do alto, uma força divina que te fortalece e orienta para que você encontre e realize o propósito pelo qual foi chamado. É vital manter viva a sua ligação com Deus, reservando momentos para se recolher em oração, refletir e meditar. Essa prática constante de alinhamento entre sua vontade e a vontade divina é o que permite que você ouça, dentro de si, as respostas que tanto procura. E, acima de tudo, nunca se esqueça: você não caminha só. O Senhor está com você em cada etapa, abrindo caminhos onde antes só existiam muros. Ele te escolheu por uma razão, e tudo aquilo que Ele iniciou em sua vida, Ele mesmo cuidará de concluir. Na trilha dos escolhidos, é comum que períodos de intensa escuridão e crise se apresentem. Isso ocorre porque, conforme você evolui espiritualmente, começa a tocar em camadas mais profundas de energia. E com isso, os desafios se tornam mais intensos. Esses períodos sombrios são testes que revelam a profundidade da sua fé e a firmeza da sua alma. Quando tudo parece ruir, quando as circunstâncias não fazem sentido e o fardo parece insuportável, é aí que você é chamado a mergulhar em si mesmo e encontrar uma força que talvez nunca tenha percebido que possuía. Essa é a verdadeira batalha pela luz. Muitas vezes, durante a tempestade, sentimos que Deus está distante, que nossa fé não é suficiente. Mas a realidade é outra. Nesses momentos, Ele está mais próximo do que nunca. Ele se manifesta em silêncios, em intuições sutis, no consolo que brota do coração e no apoio invisível que nos sustenta. As dificuldades ensinam que fé não é apenas confiar quando tudo está bem, mas seguir acreditando mesmo quando tudo parece desabar. Ser um escolhido significa justamente isso: compreender que sua missão é maior do que os obstáculos passageiros. E quando você entende isso, sua fé se torna inabalável, pois você passa a saber que nada pode impedir a concretização do plano divino sobre sua vida. Nos momentos mais difíceis, é essencial manter a prática diária da oração e da meditação. Esses tempos de recolhimento não são meramente hábitos espirituais. São âncoras, pontes entre você e o sagrado. Neles você busca forças no seu centro e renova sua mente e seu coração para os próximos passos. Ter fé não é não sentir medo ou dúvidas. É continuar caminhando mesmo com eles. Cada passo dado na escuridão, guiado pela luz interior, te aproxima ainda mais de quem você realmente é. Se em algum ponto você sentir que está se perdendo, que o peso é grande demais, ou que a solidão te sufoca, volte-se à sua espiritualidade. A oração não precisa ser complexa. Às vezes, apenas abrir o coração e falar com Deus com verdade já traz alívio e direção. E lembre-se, os escolhidos são chamados a ser faróis de luz no meio das trevas. Isso significa que sua fé será testada, sua energia será colocada à prova e seu amor será desafiado. Mas a boa notícia é que em cada desafio existe uma oportunidade única de iluminar, de ser uma ponte de esperança para quem está sem direção. Por isso, diante das adversidades, veja nelas um convite para se aprofundar na fé, para crescer espiritualmente e lembrar que você faz parte de algo muito maior. Cada dificuldade é uma chance de manifestar o poder do amor de Deus e mostrar com sua vida que, mesmo em meio às lutas, a força da presença divina é constante. Sim, a jornada dos escolhidos é marcada por provações e por vezes solidão, mas uma das maiores bênçãos dessa estrada é poder construir uma comunidade espiritual. Quando você encontra outros que compartilham o mesmo chamado, a mesma luz e o mesmo anseio por viver o propósito divino, uma força indescritível nasce.
Nessa união, os escolhidos se tornam mais fortes. Quando um fraqueja, o outro o levanta. Quando um se perde, o outro se torna farol. Nos momentos de desafio, é essa comunhão que nos lembra de quem somos e para que viemos. Por isso, é tão importante que os escolhidos se conectem entre si, que compartilhem suas experiências e se fortaleçam mutuamente. Quando você está rodeado por pessoas que compreendem sua caminhada e carregam um propósito semelhante, o fardo se torna mais leve e a jornada mais significativa. Aqui no canal, em nosso canal, estamos formando exatamente essa comunidade. Um espaço de luz para almas que entendem o que significa ser escolhido, que enfrentam provações semelhantes e que estão dispostas a caminhar juntas em direção ao propósito eterno. Se você sente que faz parte dessa missão, se acredita que o que há dentro de você é maior do que qualquer obstáculo externo, então te convido a se tornar membro do nosso canal. Ao se tornar membro, você terá acesso a conteúdos pensados para fortalecer sua caminhada, além de receber benefícios como prioridade nos comentários, acesso antecipado aos vídeos e oportunidades únicas de conexão com outros membros da comunidade. Juntos, podemos ir mais longe. Juntos, podemos nos apoiar, crescer e fazer a diferença. Porque a caminhada dos escolhidos nunca é solitária. Ela é compartilhada por corações dispostos a brilhar. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Nos vemos no próximo vídeo. Que a luz divina continue iluminando cada um dos seus passos.